que a gente possa sair daqui desafiados para viver uma vida com um olhar para a eternidade. Nós dependemos do Senhor para isso, tanto para aprender como para praticar essas coisas e viver essas coisas. E é o que eu oro e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aproveitando essa semana em que o Maurício esteve na BCB, lá em Fortaleza, então eu pude me preparar para pregar hoje, seguindo aquela série de mensagens que normalmente eu tenho pregado na ceia, sobre uma igreja bem-sucedida, baseado em 1 Tessalonicenses. Então você pode abrir em 1 Tessalonicenses 2. Existem na atualidade, e provavelmente em todas as épocas existiram algumas coisas parecidas, pastores que têm um certo sucesso hoje em dia, né? Seja pastores de internet, você tem pastor comediante, você tem pastor coach, né? E esses pastores basicamente têm sido medidos pelos seus likes, pelos seus views, pelo seu número de seguidores, e a gente provavelmente já toma um certo cuidado com essa medida de sucesso. Também existem outras medidas de sucesso pastoral, que a gente também tem que tomar um cuidado, né? O pastor CEO, um pastor medido pela sua capacidade executiva e administrativa. Pastor mestre de obra, né? O seu sucesso é concluir uma construção. E o pastor contemporâneo, né? Medido pela sua capacidade de integrar diversos assuntos da atualidade em suas mensagens. Mas qual será a medida de sucesso de um pastor do ponto de vista de Deus? E por fim, qual é a medida de sucesso de todo crente? Como é que nós medimos o nosso sucesso nesse mundo e como é que a gente deveria avaliar a nossa vida diante da eternidade? Quais as coisas que nós investimos e valorizamos mais? A gente viu na última mensagem que a igreja bem-sucedida tem um amor que supera a distância, mas anseia pela presença. Paulo falou ali que ele estava privado da companhia daqueles irmãos, expressão utilizada como algo abrupto, né? Um corte abrupto de relacionamento. De repente ele foi tirado de lá. E eles foram afastados, e mesmo por breve tempo, ele sentia falta daqueles irmãos, mas eles não estavam afastados do seu coração. Ele tinha uma proximidade do coração daquelas pessoas à medida que se preocupava espiritualmente por eles. E então ele descreve duas características do relacionamento profundo que tinha com aqueles irmãos, que era o zelo pela presença, a determinação de se encontrar e o zelo pela presença física. E a gente aplicou isso, dizendo que há diferenças entre relacionamento físico e espiritual com os irmãos, assim como há uma diferença entre relacionamento físico e virtual. E também aplicamos isso ao nosso anseio com zelo, prontidão e determinação para estarmos juntos com os irmãos sempre que possível. E hoje a gente vai ver que a igreja bem-sucedida é fruto eterno de um discipulador bem-sucedido. O texto de 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 diz o seguinte: pois quem é nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por que Paulo ansiava tanto pela presença daqueles irmãos? Por que ele queria tanto estar com os tessalônicos? Porque eles eram a sua esperança, alegria e coroa, uma coroa de glória de Paulo, um motivo de um orgulho santo, como diria o pastor Bill, sempre que ele vem para cá ele usa esse termo em algum momento, do orgulho santo.
e grande alegria de Paulo e seus companheiros de ministério, reservada para o dia do retorno de Cristo. Então veja, a esperança aqui é relacionado a uma expectativa do que haveria de vir. Relacionado também ao regozijo e confiança na salvação eterna que Paulo tinha. É uma esperança e uma expectativa daquilo que se tem uma certeza. Paulo ele já tinha escrito para aqueles irmãos sobre a esperança. Lá no versículo 3 do capítulo 1 ele disse: lembramos constantemente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança provenientes da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente estudou esse texto, a gente viu o seguinte: uma igreja bem-sucedida é uma igreja reconhecida pela perseverança, constância fiel, ainda em meio a tribulações, pois está baseada na esperança que temos em Cristo. Certamente parte do trabalho árduo daquela igreja envolvia animar os desanimados, lembrando da esperança em Cristo Jesus. Uma igreja bem-sucedida é aquela que permanece firme no Senhor, na esperança de Cristo, na expectativa da sua vinda. E Paulo e seus companheiros de ministério recordavam essas coisas diante de nosso Deus e Pai, a quem essas obras glorificam, de quem vem esse amor e que nos dá essa esperança. E agora Paulo está afirmando que aqueles irmãos que viviam na esperança em Cristo eram para ele uma esperança, como uma antecipação da glória eterna, na qual estariam juntos, e não mais em tribulação, porque inclusive o inimigo não vai impedir essa glória eterna. Como ele estava impedindo Paulo de estar ali fisicamente com aqueles irmãos, ele não vai poder impedir essa alegria eterna de estarem juntos, e essa esperança. E além da esperança, eles são também a alegria. Eles são a satisfação do apóstolo Paulo e de seus companheiros de ministério. Filipenses 4, 1-4, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E no versículo 4 ele vai falar: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, mais de uma vez nesse trecho, a alegria, a satisfação, ela está relacionada à esperança futura, à coroa e à proximidade do Senhor. E aqueles irmãos então eram a alegria de Paulo, porque naquele dia eles estariam juntos, sem impedimento. E além disso, eles são a coroa em quem nos gloriamos, ou uma coroa de exultação. Literalmente um prêmio, um símbolo de uma missão cumprida, o prêmio do vencedor. Muito mais do que uma coroa de um vencedor de uma competição qualquer, essa coroa é um prêmio na eternidade. E assim como a coroa incorruptível, diferente da coroa dos jogos, que é temporária, a gente lembra de 1 Coríntios 9, 25, que diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Agora, eu gosto de esporte, eu não estou podendo muito praticar, mas eu gosto de esporte, e por vezes eu observo aquela grande festa, da vitória, seja de um time, de um competidor, aquela pompa toda, para entregar um troféu, uma medalha. A gente até se emociona, quando a gente vê esse tipo de coisa. Mas pensa bem, naquele dia, essa glória toda não vai valer de nada. Essa pompa toda não vai valer de nada. Você lembra aquele corredor das bigas romanas? Não lembra, né? Pois é, foi, ó. Você lembra
dos grandes vencedores das corridas de cavalo do século XVII, mas nenhum nome é lembrado. Todos esquecidos, sejam jockeys de corrida de cavalo, sejam jogadores da NBA, e eu gosto da NBA, corrida, né, as corridas da atualidade, os esportes. Naquele dia, tudo isso vai ser esquecido. Mas naquele dia vai ter uma festa, como nunca houve antes, as bodas, né? E lá só vão permanecer essas coroas que Paulo está falando aqui. Para Paulo, pessoas nas quais ele investiu na vida, e ele arriscou a vida para investir na vida daquelas pessoas, para que ouvissem do Evangelho, isso sim é um prêmio eterno. Percebe como Paulo tem uma visão diferente da nossa quando se refere a sucesso? Aqueles irmãos eram a sua esperança, alegria e coroa perante o Senhor Jesus na sua vinda. A palavra vinda aqui é parúzia, a sua vinda, a sua presença, usada muitas vezes ali em Mateus 24, estou usando o exemplo do versículo 3, fala, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A palavra aqui se refere realmente àquele dia que Jesus estará aqui. E Paulo, ele não podia estar na presença daqueles irmãos de Tessalônica, mas ele tinha a esperança da presença de Jesus e da sua vinda. E quando Jesus voltar, Paulo sabia que nada mais teria valor a não ser a vida daqueles irmãos em quem ele investiu. E cada um vai receber de acordo com o que tiver feito. E essas coisas é que vão ser valorosas. Eu uso um aplicativo de Bíblia, provavelmente você também. Talvez você use inclusive esse mesmo. Mas é engraçado como a nossa geração ela é tão tola e tão infantil, que eles criaram algo baseado em umas bobagens que tem nessa época, que é a premiação das medalhas. Parabéns, você destacou um versículo, ganhou uma medalha. Parabéns, você manteve 21 dias de contato com a palavra, você ganhou uma medalha. Será que essas medalhas têm algum valor? Será que naquele dia Jesus vai baixar um extrato das medalhas do aplicativo? Eu acho que não. Isso tem valor para uma geração que está perdendo de vista algumas palavras do Salmo 119. E aí eu fiz a minha leitura bíblica está em Salmo 119, então eu fiz uma coleta de vários versículos aqui, eu vou ler para vocês. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com sua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com as medalhas, com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a ele eu obedecerei até o fim. Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua palavra e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Obedecerei constantemente a tua lei, para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade,
pois tenho buscado os teus preceitos. Os teus decretos são o tema da minha canção e minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor, vou obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos, e assim ele continua aqui. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Numa altura ele fala, os teus testemunhos são a minha herança, a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Os teus testemunhos são maravilhosos e por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro ansiando por teus mandamentos. A palavra do Senhor é valiosa, ela tem um valor inestimável e eterno. No entanto, mesmo diante de textos como esse, pessoas realmente, eu creio que estão preocupadas em receber medalhas do aplicativo. Mas antes de criticar essas pessoas, a gente precisa pensar nisso. Assim como Paulo estava de olho na eternidade servindo a Cristo, nós corremos o risco de só olhar o aqui e agora e valorizar demais coisas que no futuro não terão valor algum. Por que Paulo ansiava tanto estar com os tessalônicos? Afinal, não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Essa era a medida do sucesso de Paulo e a sua alegria. Essa era a medida de Paulo de sucesso daquela igreja. A glória, o motivo de orgulho de Paulo eram os seus discípulos, as suas ovelhas. E o sucesso daquelas ovelhas na resposta que elas estavam dando ao ensino de Paulo, o que tem valor eterno. Comentário de Matthew Henry, que é um pastor puritano, diz o seguinte: o apóstolo aqui coloca os tessalonicenses em mente, lembrando que embora ele ainda não pudesse vir a eles, e embora nunca pudesse vir a eles, nosso Senhor Jesus Cristo virá, nada impedirá isso. E além disso, quando ele vier, tudo deve aparecer na sua presença, ou diante dele. Todos os ministros e pessoas devem comparecer diante dele, e as pessoas fiéis serão a glória e a alegria dos ministros fiéis naquele dia, naquele grande e glorioso dia. Essa é a medida de sucesso de um pastor. As vidas nas quais ele investiu e que responderam ao ensino. Essa é a sua esperança, aquilo que lhe dá a expectativa daquele dia, sua alegria em ver os frutos da palavra na vida de seus discípulos. E a sua coroa de glória, o seu eterno prêmio de ver as pessoas, a vida das pessoas, daqueles em quem ele investiu, para a glória do Senhor Jesus. A igreja bem-sucedida é o fruto eterno de um discipulador bem-sucedido. Aí eu queria pensar em algumas implicações disso. Uma implicação para o sucesso pastoral, pensando no termo que Matthew Henry usa ali do ministro, ou seja, pastores, missionários, aqueles que servem o corpo, não são medidos por likes, views, número de seguidores e nem, pasmem, por números de livros escritos. Não quero com isso dizer que essas ferramentas não são úteis, ok? A gente lê livros, a gente vê pregações online, que seja, mas essa não é a medida de sucesso. Bem como eles não são medidos também pela sua capacidade executiva, financeira, ou por seu resultado do trabalho refletido em edificações, etc. De fato, eles possuem uma função de liderança e direção, mas não com o foco que o mundo dá à liderança. 1 Timóteo 5,17 fala: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino.
E veja que liderar bem aqui se refere a cuidar de uma família, a governar uma família, assim como ele lidera o próprio lar. 1 Timóteo 3,4 fala, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Percebe que, mesmo em sua família, o foco e a prioridade é o ensino, e a fidelidade e a obediência dos seus filhos. O pastor, ele não persegue negócios e riquezas, como o rico de Tiago 1. E olha que ele está falando de irmãos aqui. Ele está falando de um irmão rico, uma ilustração de um irmão rico. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. E da mesma forma o rico murchará em meio dos seus afazeres. E afazeres aqui, a gente já viu sobre isso, tem a ver com o progresso dos seus negócios, com o cuidado das suas riquezas, a pessoa rica administrando as suas riquezas e crescendo nos seus bens, porque é isso que os ricos fazem, Os ricos têm algo que eu não tenho, eles sabem fazer dinheiro, e com dinheiro eles fazem mais dinheiro. Eu não sei fazer isso, certo? Nem com pouco, nem com muito. E a mesma palavra usada aqui para se referir a Jesus, mas não para perseguir riquezas, mas na progressão do seu ministério, porque é para isso que Jesus viajava e prosseguia para diversos lugares, que é um outro uso dessa expressão, caminhava em direção à sua missão, não de riquezas, mas da cruz. Lucas 13:22 fala, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Agora, por outro lado, Deus, ele dá diáconos fiéis, que foram instituídos na igreja, justamente para cuidar desses assuntos, do funcionamento do corpo. A gente vê isso lá em Atos 6, 2-4, Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passemos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. De fato, nós devemos dar glória a Deus por homens que possuem essa capacidade de lidar com mídias, lidar com vídeos, com som, música, bem como irmãos que têm habilidade para lidar com finanças, com construção, porque assim os pastores podem focar naquilo que eles têm que focar, porque não é certo e não é justo deixarem o ministério da palavra para cuidar dessas coisas. A Natália e eu, a gente teve uma experiência de visitar uma igreja, fui pregar numa igreja, era um prédio enorme, 4 andares, é um monumento vazio. 20 pessoas se reuniram para cultuar naquele domingo. E uma irmã ali disse isso, nós éramos uma igreja viva, forte, mas tínhamos um predinho pequeno, e agora estamos na terra prometida e não temos as pessoas. Amados, de alguma forma, aquela construção acabou com a vitalidade daquela igreja. Isso é um cuidado e um alerta, ok? É importante, a gente tem falado isso, é importante manter o prédio, a gente vem nos mutirões, a gente quer um prédio seguro, ontem a gente fez treinamento da brigada, porque isso é importante, é uma ferramenta excelente, inclusive a gente deve utilizar, inclusive para alcançar pessoas, e a gente tem dito isso, glória a Deus, por homens e mulheres que vêm servir aqui e se envolvem nesse tipo de assunto, porque essas coisas, apesar de serem importantes e necessárias, não são o foco e a medida do ministério pastoral. O foco do ministério, quando a gente observa as palavras da Bíblia usadas para se referir ao pastor, que é bispo, presbítero ou pastor, em alguns casos ancião,
ela tem a ver com essa supervisão e o cuidado das ovelhas. Mas é interessante que o foco aqui não é as atividades, mas as pessoas nas atividades. Porque as pessoas é que são a esperança, o prêmio na eternidade, a coroa e a alegria de um pastor. Por outro lado, um irmão que cuida das finanças, do prédio, das atividades, da papelada, fazendo isso para Cristo e para a glória de Deus, certamente ele também vai ter uma recompensa nisso. Lembra dos estudos do Pierre ali? Preparo do enxoval, né? Isso aí faz parte daquele preparo do enxoval para as bodas. Isso também não quer dizer que pastores não devem se envolver nesses assuntos ou não tenham responsabilidade sobre eles, porque afinal, um dos pastores é legalmente o presidente da igreja, ele tem uma função de verificar e supervisionar o que está acontecendo. Agora, um pastor não pode negligenciar o cuidado das ovelhas para focar nesse tipo de atividade, porque ele vai correr o risco de estar perdendo o seu tempo e perdendo recompensas eternas por não focar naquilo que é a principal função do seu ministério. Afinal, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Ou seja, as mesas, se as mesas não estão sendo servidas, o pastor deve saber. Mas ele não vai ser parte da solução, ele vai dar um direcionamento. Assim, vamos por esse caminho. Beleza? Joia, agora eu vou voltar, porque agora eu preciso estudar, eu preciso me dedicar à oração. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e veja que esses homens são espirituais. Passaremos a eles essas tarefas e nos dedicaremos à oração, ao ministério da palavra. Um outro aspecto disso é que pastores eles não devem ser medidos da mesma forma que outros profissionais de outras áreas. E aqui eu gostaria de ler o trecho de um livro que chama Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, de John Piper. Ele diz o seguinte: nós pastores estamos sendo mortos pela profissionalização do pastorado. A mentalidade do profissional não é a mentalidade do profeta. Não é a mentalidade do escravo de Cristo. O profissionalismo não tem nada a ver com a essência e o coração do ministério cristão. Quanto mais profissionais desejamos ser, mais morte espiritual deixaremos em nosso rastro. Pois não há um profissional que seja como uma criança, fazendo referência a Mateus 18:3. Não existe ternura profissional, como descrito em Efésios 4:32. Não há ânsia profissional por Deus, como descrito em Salmo 42:1, que a gente tem estudado com o pastor Maurício. Mas nosso primeiro negócio é suspirar por Deus em oração. O nosso negócio é chorar por nossos pecados, como Tiago 4:9. Existe choro profissional? Nosso negócio é avançar para a santidade de Cristo e o prêmio da soberana vocação de Deus, conforme Filipenses 3:14. Espancar nossos corpos e subjugar, para que não sejamos lançados fora, conforme 1 Coríntios 9:27. Negar a nós mesmos e tomar diariamente a cruz salpicada de sangue, conforme Lucas 9:23. Como você carrega uma cruz profissionalmente? Fomos crucificados com Cristo, mas agora vivemos pela fé naquele que nos amou e se entregou por nós. O que é fé profissional? Devemos ser cheios não de vinho, mas do Espírito. Somos apaixonados por Deus e amantes de Cristo. Como você pode se embriagar com Jesus profissionalmente? E então, maravilhas das maravilhas, recebemos o tesouro do Evangelho para carregar em vasos de barro, para mostrar o poder transcendente que pertence a Deus. Tem como ser um vaso de barro profissional? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo a morte de Cristo profissionalmente, para que também a vida de Jesus se manifeste profissionalmente em nossos corpos. Acho que Deus exibiu a nós, pregadores, como os últimos de todos no mundo. Somos tolos, mas os profissionais são sábios. Somos fracos, mas os profissionais são fortes.
Os profissionais são homenageados e nós estamos em descrédito. Não tentamos assegurar um estilo de vida profissional, mas estamos prontos para passar fome e sede, ficar mal vestidos e desabrigados. Quando injuriados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliar. Nós nos tornamos o refúgio do mundo e a escória de todas as coisas. Irmãos, nós não somos profissionais. Não é uma questão de profissão, mas é uma questão de vocação. 2 Pedro 5, 1-4 diz: portanto, apelo para que os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, em testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados. Olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Outra implicação é o sucesso de todo cristão. De certa forma, a igreja de Tessalônica é a coroa de Paulo e de seus companheiros de ministério, porque também estavam cumprindo o seu papel de ministrar na vida de outros, perseverando na obediência, mesmo em meio a tribulações. A gente viu isso em 1 Tessalonicenses 1, 6-10. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também, por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então veja que o seu sucesso também é medido de forma diferente. Alguém pode ser muito bem sucedido aos olhos do mundo, mas não ter a alegria eterna e se gloriar na vida de pessoas que ele encorajou e investiu para crescimento e amadurecimento em Cristo. As coisas que nós realizamos nesse mundo têm o seu valor, mas ele é muito menor do que o valor eterno de investir na vida de outros irmãos e descrentes para que venham ao arrependimento. A nossa profissão, seja a mais valorosa ou a mais humilde, a nossa família, seja um casal sem filhos ou um casal cheio de filhos, o estado de solteiro, os bens materiais, seja em grande quantidade ou pouca quantidade, a nossa posição, seja a mais elevada das posições ou a mais humilde, a nossa inteligência, seja muito, seja pouca, tudo isso são meios pelos quais Deus deseja usar as nossas vidas para influenciar pessoas com o Evangelho. Mas pense bem, naquele dia, o que serão essas coisas? O que será naquele dia dos nossos bens? Serão perecidos pelo fogo, consumidos pelo fogo. O que vai ser de nossas posições, da nossa inteligência? O que vai ser de todas essas coisas, se nós não a usamos para a glória de Deus e para o desenvolvimento do reino, e o envolvimento com crentes e descrentes para conversão e amadurecimento? Algumas aplicações para a gente encerrar. Como você tem medido os seus pastores? Será que existem expectativas profissionais dos pastores? Amados, não é a mesma coisa. Hoje em dia, existe uma moda do gerente pastor. Pastor não é gerente, pastor não é CEO. Ele não cuida de negócios com metas humanas, de lucro e números. Ele lida com pessoas,
com discípulos, e o seu sucesso está em produzir discípulos que façam discípulos. Está na moda, né? O Masterclass do apóstolo Paulo, aqui ó, sobre ministério pastoral. De graça, hein? Portanto, você, meu filho, Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Veja, 4 gerações de versículos, de discípulos em um só versículo. Foco nas pessoas que estão sob o cuidado pastoral. Outro ponto. Pessoal que veio da Fiel, né? Da semana passada. E também para mim que vou na BCB. Para a gente pensar. Não compare os seus pastores com aqueles pastores famosos, de muitos likes e views. Os pastores famosos não vão te visitar no hospital quando você estiver doente. Eles não vão orar por você quando estiver desanimado. Agora, glória a Deus por esses homens. São excelentes pregadores. Aprendo muito com eles, inclusive, mas não os use como padrão. Percebe? E aqui se levanta uma outra questão. Será que Paulo está falando a Timóteo para passar as suas palavras somente para pastores? Eu creio que não. E nesse sentido, todos nós temos um papel de ministros na vida uns dos outros. Como está o seu investimento na vida de seus irmãos em Cristo e descrentes para que se convertam? Você tem usado a sua profissão para isso? Você tem usado a sua posição para isso? Os seus recursos, habilidades e capacidades? Veja que isso é escrito para a igreja toda. Colossenses 3, 16 a 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Não deixem de aproveitar as oportunidades que Deus tem dado a você para se envolver com outras pessoas. Ao invés disso, a gente deve viver como Jesus nos direcionou a viver. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amados, a gente tem que tomar o cuidado de não entrar na loucura desse mundo, de investir todo o nosso tempo, talento, tesouro e testemunho, lembra os 4 T's? Num sucesso que virá pó. Essas coisas são boas, mas elas têm o seu devido valor, e a gente precisa ter um equilíbrio nesse sentido. Por fim, como você será visto naquele dia? Você é uma esperança para os seus pastores? Você vai ser uma alegria para os seus pastores? Uma coroa de glória para eles? A resposta dessa pergunta certamente tem a ver com a obediência. E Hebreus 13, 17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que ele diz aqui, né? Não ser obediente aos seus líderes não vai ser proveitoso para eles? Não vai ser proveitoso para você, porque se você não obedecer ao ensino da palavra, quem vai sofrer a consequência é você. Isso não vai ser proveitoso, e aí você vai causar sofrimento no seu pastor, porque ele vai ficar ali pesado com a sua alma, lutando em oração e chorando por você, acordado de noite pensando nas decisões que você tem tomado. Se você está sendo infiel a Deus, pense bem, e vamos
negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e ser uma igreja bem-sucedida, né? A igreja bem-sucedida é o fruto eterno de um discipulador bem-sucedido. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos e capacita-nos, Pai, a sermos uma igreja bem-sucedida, nos submetendo aos nossos pastores, mesmo os pastores entre nós, né? Ajuda-nos a cuidar do rebanho e a focar nisso, sem negligenciar outros cuidados que devem existir, mas sem negligenciar o ministério da palavra e da oração. Eu te louvo, Deus, porque temos homens extremamente capazes e mulheres extremamente capazes que nos auxiliam em diversos aspectos do funcionamento do corpo, Deus. Obrigado pela fidelidade deles. E obrigado que, por causa dessas pessoas, os pastores podem focar no ministério da palavra e na oração e no cuidado das ovelhas. E que naquele dia, Deus, a IBNA seja a nossa alegria, nossa esperança e nossa coroa de glória, pela